Ok, boa tarde novamente. Meu nome é Milena Mascarenhas, voluntária da Apex, voluntária da Conscienciologia desde 2003, formada em História, e hoje a gente vai trabalhar com duas especialidades da Conscienciologia, que é Para-História e Proexis. Quero informá-los que essa palestra está sendo realizada aqui no Shopping JL Cataratas, é a primeira web conference realizada aqui no Shopping, no espaço da loja da Conscienciologia. Está todo mundo vendo os slides? Está tudo certo? Vocês estão conseguindo acompanhar os slides? Sim? Ok. Nós pedimos desculpa pelo atraso, mas agora nós vamos realizar então a nossa palestra. O objetivo dessa palestra é aprofundar a compreensão da história. Então, eu como uma historiadora, eu vou trazer alguns conceitos relacionados a essa ciência e fazer uma relação com a para-história, que é uma das especialidades da Conscienciologia. O segundo objetivo dessa palestra é expor as metodologias de estudo da para-história. Então, quais são as ferramentas e como estudar a história, principalmente biografias, contextos históricos e etc. Também o objetivo dessa palestra é compreender o conceito da para-história. O que essa especialidade estuda, como ela é estudada, quais são as ferramentas que a gente utiliza para pesquisar a para-história. E por isso a importância da gente compreender a ciência-história. Né? A partir do momento em que a gente aprofunda a forma de compreensão do estudo da história, a gente pode compreender um pouco como é que a gente estuda a para-história. Também nós vamos indicar algumas metodologias para o estudo da para-história e, obviamente, que relacionar a para-história com a proexologia, né, que é uma das especialidades da Conscienciologia, que estuda a programação existencial, que é um dos objetivos da APEX, a Associação Internacional da Programação Existencial. Então, eu vou pedir que vocês, a qualquer momento, possam fazer perguntas. Eu vou estar acompanhando o Rodolfo, que vai estar passando as perguntas para nós, e a gente vai conseguir responder, debater. Se vocês tiverem algumas ideias e quiserem colocar, fiquem à vontade. Ok? Então, o primeiro conceito que a gente vai trabalhar é o conceito da história. Né? O que é a história? E aí, nos slides, vocês vão ver uma foto. Né? Não sei se vocês conhecem, mas ele é o Heródoto, o pai da história. E eu gosto de colocar ele porque ele é uma referência no estudo dessa ciência, porque foi a primeira pessoa a sistematizar alguns fatos relacionados à história, ao passado. Né? Então, a história é a ciência que estuda e analisa as ações dos homens ao longo do tempo, certo? E desde a antiguidade, no caso o Heródoto, ele viveu no século V a.C., então desde o século V a.C. tem essa preocupação de estudar o passado, e não só estudar o passado, mas a registrar esse passado. O Heródoto, ele dizia, ele evidenciava a importância de deixar um registro desse passado, da história que estava ocorrendo, para que os homens tivessem subsídios para pesquisar futuramente. Ele, como achava que os homens tinham errado muito, ele disse, é bom a gente registrar os erros dos homens para que os homens nunca mais cometam os mesmos erros. Né? Então, a história, ela surge enquanto ciência, como uma tentativa, uma necessidade de explicar o homem, né, de compreender o presente a partir do seu passado, de compreender como é que o homem atua. Então, quais são as necessidades? Né? Quais são as necessidades de se estudar a história? Por que estudar a história? Primeiro, transforma o indivíduo em um sujeito consciente da sua identidade e do seu papel na sociedade e a disposição para promover transformações. Né? Então, compreender o papel do sujeito na sociedade, compreender o contexto em que ele vive,
como se dão essas transformações ao longo da história, estudar as identidades do homem e as identidades dos povos. Isso ajuda a compreender melhor as atuações dos homens. O segundo ponto que a gente coloca é a questão do conhecimento de vários lados de um mesmo acontecimento, derrubando verdades absolutas. Na hora que a gente começa a estudar a história, a gente vê que não existe apenas uma verdade, né? Na verdade, o fato que ocorre, ele pode ser interpretado por diferentes pessoas, por diferentes grupos. Então, ao estudar a história, a gente tem a oportunidade de estudar várias versões de um mesmo acontecimento, a partir de várias visões, a partir de várias concepções. Isso desmistifica um pouco a verdade absoluta, que a gente vai ver que, na verdade, não existe verdade absoluta, né? Existem várias verdades. E, enquanto ciência, a gente trabalha com uma verdade relativa, uma verdade provisória. Isso é muito importante na hora que a gente começa a estudar a história, que isso vai ficando mais claro para nós, que o quanto um acontecimento ele é interpretado, ele é compreendido por diferentes grupos em diferentes contextos. A terceira coisa a terceiro item que a gente coloca da importância de se conhecer a história é oferece explicações para questões do presente e do passado. Não há como compreender o momento atual sem nos reportarmos a algum passado, né? Tem alguns historiadores que criticam essa visão de sempre recorrer às origens, né? Para eu explicar um determinado acontecimento, eu tenho que ir lá na origem. Não necessariamente ir na origem, mas algum recuo, né, em relação ao passado a gente tem que dar para compreender as nossas ações atuais. Se a gente estudar a história do Brasil, a história imediata do Brasil, ele vai ficar muito pouco explicado, muito superficial, se nós não nos reportarmos a um passado. Então é importante a gente recuar um pouco para poder compreender o presente em que a gente vive. A outra questão que a história nos possibilita é que permite o conhecimento de outras culturas, de outras organizações sociais, trazendo mitos e preconceitos. Então a história nos possibilita sair do nosso paradigma, dos nossos valores, das nossas culturas e conhecer outros espaços, outros contextos, outras culturas, enfim, possibilita o enriquecimento da nossa própria cultura. Também desperta a consciência para a preservação do patrimônio sociocultural. A história, ela tem como objetivo preservar o passado, preservar aquilo que foi nos deixado, né? Inclusive, uma das pessoas que até teve aqui em Foz do Iguaçu, que é o Fernando Baes, ele escreveu um livro sobre a história da destruição dos livros. Uma das metas existenciais dele é o que? Preservar o passado, preservar aquilo que o homem produziu em termos documentais, livros, patrimônios, monumentos, prédios. Por quê? Porque tudo isso é história, tudo isso explica um pouco o espaço onde nós estamos inseridos. Então esse é um dos objetivos da história, que é a preservação do patrimônio cultural. E analisar erros e fracassos da humanidade. Por que eu coloquei esse item? Esse item é fundamental, porque nos reporta aquilo que o Heródoto, no século V a.C., já tinha uma preocupação. Ele tinha a preocupação de deixar registrados os nossos erros, para que esses erros não fossem cometidos novamente. Isso é muito importante. Quer dizer, qual é o objetivo da gente, de nós termos uma retrocognição, ou de nós estudarmos a para-história? Não é somente ficar no passado, mas é estudar esse passado, estudar os nossos mataburros, estudar os nossos erros, para que a gente possa superar, para que a gente possa reinterpretar e não errar mais naquilo que a gente cometeu no passado. Ok? Ficou claro? Se alguém tiver alguma pergunta... Estou acompanhando aqui. Bom, tem uma pergunta? Tem? Ah, não. Então, uma pergunta interessante que muitas pessoas fazem ao longo da vida
e que talvez o homem, desde o momento em que ele teve uma autoconscientização maior, ele se faz, que é tentar responder quem eu sou. Quem sou eu? Essa pergunta, na hora em que a pessoa tem uma maior autoconscientização, essa pergunta ela vai permear nas nossas vidas. Então, quem será que eu sou? Como eu me defino enquanto pessoa? E uma das coisas importantes que a gente tem para refletir é o seguinte, que a pessoa, ela se define através de uma história, certo? O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar, hipoteticamente, que uma pessoa tenha uma amnésia, né? Ou seja, ela perdeu a memória dela, ela não sabe mais quem ela é. Você pergunta para ela, quem você é? Não sei. Mas qual é o seu nome? Não sei. Mas você gosta do quê? Não sei. Você mora onde? Não sei. Então, vejam bem, a amnésia, ela proporciona na pessoa uma falta de autoconsciência. Ela não sabe mais quem ela não sabe mais se definir enquanto pessoa. Então eu posso dizer que a pessoa, ela se define através de uma história. Então, na hora que eu vou responder a pergunta quem eu sou, eu vou me reportar ao meu passado, aos meus pais, à cidade onde eu nasci, as relações que eu construí, aquilo que eu mais gosto, o gosto pessoal. Tudo isso se constrói e tudo isso é a história da pessoa, é a história pessoal. Então, a pessoa, ela só se define através de uma história pessoal. Isso é a identidade dela. É o patrimônio pessoal que a pessoa tem. É o histórico. Então, vejam como é importante a história pessoal. Só que, eu vou mostrar uma outra imagem para vocês, que é a imagem que nós temos hoje de nós. Essa imagem que está no slide é uma peça de um quebra-cabeça, certo? Então, hoje, a noção que nós temos de nós mesmos é uma peça. Ou seja, na hora que eu vou me definir enquanto pessoa, eu vou me reportar a uma peça de um quebra-cabeça que é maior. O que eu quero dizer com isso? Que na hora que eu vou me definir somente enquanto Milena. Então, meu nome é Milena, os nomes dos meus pais, cidade onde eu nasci, gênero feminino. Só que, na verdade, a consciência ela é muito mais complexa do que essa peça em que eu me defino, com essa Milena atual. Ela é uma peça muito mais complexa, né? Que é a nossa para-história. Então, hoje eu consigo me definir através de uma história pessoal. Mas a consciência Milena, ela é mais complexa. Ela tem, para eu poder me definir enquanto consciência, eu tenho que acessar a minha para-história pessoal, que ela é várias peças de um quebra-cabeça, certo? Então, enquanto nós, seres intrafísicos, na função de restringimento consciencial, a memória que a gente possui é uma memória somente dessa vida. Então, é o que a gente chama de monomemória. Mas que, na verdade, devido ao processo de seleção, a gente seleciona alguns fatos, mas que, na verdade, a gente é muito mais complexo do que aquilo que nós nos definimos hoje. Na verdade, a gente tem polimemórias, várias memórias de várias vidas e de vários períodos intermissivos. Essa é a nossa para-história pessoal. Certo? Ok, vamos para o próximo slide. Vou passar aqui. Tem uma pergunta aqui. Rodolfo, vai me passar? Você quer que eu leia ou você... Pode ler. O Willi está perguntando uma dúvida sobre retrocognição que não sei se é relevante para o contexto da conferência. Quando tem uma retrocognição, como posso garantir que ela é real e não uma fantasia ou imaginação? Willi,
Tem um livro da Conscienciologia chamado Retrocognições, Lembranças de Vidas Passadas, do professor Wagner Alegrete. E ele fala o seguinte, que para a pessoa comprovar uma retrocognição, ela tem que ter no mínimo 10 retrocognições para comprovar aquele fato. Então, uma dica que a gente pode passar é exatamente essa, né? Tenha no mínimo mais 9 retrocognições para comprovar se o fato é verídico, se é real ou ficção. Né? Essa é uma técnica que o professor Wagner passa. Este próximo slide é o quebra-cabeça, né? Ou seja, é a consciência composta de uma holomemória. Né? O que é holomemória? É o conjunto das nossas várias memórias. Ou seja, abrange as experiências das suas múltiplas vidas. É a nossa memória integral. Então, a nossa memória integral é chamada de holomemória. E que ela é acessada através da retrocognição, ou de uma expansão da consciência, ou na medida em que a gente evolui na escala evolutiva. Hoje, no nosso nível, né, evolutivo, não é possível acessarmos a nossa holomemória. Apenas alguns fatos, algumas lembranças de vidas passadas, mas na medida em que a gente evolui, a gente começa a acessar essa holomemória, certo? Então é interessante nós refletirmos o que é o passado, né? O que é o passado, né? Então eu criei um esquema para a gente pensar um pouco nessas relações. O passado é a história construída pela consciência, certo? Então a gente pode dizer que o presente, uma das constatações que a gente pode fazer, é composto por tudo aquilo que aconteceu no passado. Então, tudo aquilo que existe hoje, tudo aquilo que a gente está vendo hoje, ele é composto de tudo que aconteceu no passado. Essa mesa, ela tem uma história. Né? Existem algumas pessoas que fabricaram a mesa, existe um cara que vendeu a mesa, existe um cara que fez o modelo. Então, tem um passado. A gente pode falar de passado encapsulado no presente. Entenderam? Então, o passado encapsulado no presente é tudo que existe hoje. Outra coisa é o passado não depende da lembrança. O que eu quero dizer com isso? Que o passado não depende de forma alguma que seja lembrado. Esse passado, ele atua sobre a consciência mesmo de forma inconsciente. Certo? Então, não adianta dizer assim, eu não me lembro do meu passado, então ele não existe. Não é verdade. Por quê? Porque o passado, ele está atuando nas nossas vidas, principalmente se a gente for estudar a questão holocármica, da ação e reação, da lei de ação e reação. Ou seja, tudo aquilo que eu fiz no passado, ele tem uma repercussão no presente, mesmo que eu não tenha autoconsciência desse fato. Mesmo que ele seja inconsciente para mim. Ele continua atuando, ele continua tendo uma forte relação com o meu presente. Uma outra questão que é o passado consultado ou resgatado, que a gente chama de passado vivo. Ele ensina pelo exemplo. O que eu quero dizer com isso? Que o passado, ele pode ser utilizado como uma bússola. Né? O passado, ele pode fornecer orientações. O passado, ele pode nos dizer para tomar cuidado. Então, na hora em que a gente pega esse passado, ele se torna vivo. Olha o quanto é rico a gente estudar biografias, o quanto uma biografia nos ensina pelo exemplo. Né? Na hora em que a gente está estudando uma biografia, uma determinada personalidade que viveu num contexto histórico específico, das dificuldades que ele passou, como ele produziu gestações conscienciais em momentos de várias adversidades. Então,
as biografias é uma das formas da gente estudar o passado e perceber que esse passado, ele ainda está nos ensinando através do seu exemplo. Outra reflexão que a gente pode fazer em relação a esse passado é o presente determina que passado resgatar. O que eu quero dizer com isso? Eu parto de problemas atuais para resgatar o meu passado. Isso, alguns historiadores, eles dizem o seguinte, que não existe história do passado, que toda história é uma história do presente. Por que os historiadores falam isso? Que toda história é a história do presente? Porque essa história ela é resgatada no presente. E ela é resgatada para atender necessidades e problemas e questões do presente. E ela é sempre resgatada com uma visão do presente. Então, por isso que eles falam que só existe história do presente, porque essa história ela sempre será interpretada, analisada com os paradigmas do presente. Uma outra questão que a gente pode colocar é que o passado lembrado é a autoconsciência. Na hora em que eu tenho uma retrocognição, uma confirmação de um fato passado, isso se torna autoconsciência. Amplia a minha autolucidez, amplia a autoconscientização, amplia o autoestudo, a autopesquisa, né? Amplia esse mecanismo da pessoa ter nas suas mãos o seu conhecimento, o conhecimento de quem ela realmente é. Né? E por último, o passado é o entendimento do presente. Né? O grande objetivo da história é explicar o presente a partir de questionamentos encontrados no presente. Né? Então, a partir de questionamentos, de problemáticas, de questões pessoais do presente, eu começo a resgatar o passado. Né? Essa é a função social da história, não é estudar a história pela história, mas sim estudar a história com o objetivo de você resolver alguma questão do presente, alguma problemática do presente. Nós temos duas perguntas. O Rodolfo vai ler aqui para nós. Bom, nós tínhamos 3 perguntas, uma já foi respondida, né, até pela própria explicação, que foi uma pergunta do Rafael, aqui de Foz, e nós temos a pergunta do Irismar. O que impede que o acesso à holomemória? E a pergunta do Willy, lá de São Paulo, traumas podem impedir o acesso à holomemória? O que fazer para superar os traumas? Qual é a outra pergunta? Lá em cima? O que impede o acesso à holomemória? Então, a pergunta do Irismar, né? O que impede o acesso à holomemória? Também eu vou me reportar a referência do livro Retrocognições, do professor Wagner, e até recomendo para quem tem interesse em estudar esse tema, é um livro bastante interessante. Ele diz o seguinte, que dos impeditivos de nós acessarmos a holomemória é exatamente o complemento da pergunta do Willy, quando ele fala dos traumas. Né? Então, veja bem, por que a holomemória a gente só acessa a partir de um determinado nível de maturidade na escala evolutiva? Porque a pessoa está mais madura para acessar as suas imaturidades. Né? Então, veja bem, nos slides seguintes eu vou explicar um pouco quais são por que a gente tem dificuldade em acessar a nossa para-história pessoal, né? Que é essa questão da holomemória. E uma das questões é, por exemplo, assediadores. Né? O Wagner, ele diz o seguinte, que a gente já vem com restringimento intrafísico, que é um mecanismo interessante de esquecer aquilo que aconteceu no passado, para que a gente possa ter a oportunidade de reparar os erros do passado. Então, por exemplo, a gente vem numa família onde eu sou irmã, a minha irmã é a minha inimiga do passado. Então, o restringimento, ele atua como um mecanismo para a pessoa poder, para ela ter a oportunidade de reparar erros do passado.
Então, por exemplo, na hora que eu não tenho acesso à minha holonemória e eu não me lembro dos meus inimigos do passado, eu tenho a oportunidade de estabelecer laços afetivos com aquelas pessoas, porque eu não me lembro. Né? Então, até tem uma brincadeira da Malu, que a Malu diz assim, já vem irmão para aprender desde pequenininho a dar a mão, né? Dá a mão para a maninha, dá um abraço na maninha, já para forçar essa relação. Claro que eu não estou falando aqui que todos os irmãos são inimigos, não é essa relação. Mas para a gente pensar um pouco qual é a função do restringimento, né? E por que Serenão não tem restringimento? É uma relação para a gente pensar. Então, um dos mecanismos que a gente tem para poder ter a oportunidade de fazer diferente é o restringimento. Não lembrar das ações negativas que a gente teve com determinadas pessoas e poder estabelecer relações mais saudáveis, mais afetivas, estabelecer relações mais saudáveis. Então, é importante essa questão do restringimento. E, pela nossa imaturidade, a nossa incapacidade de lidar com determinadas informações seria um dos impeditivos de acessar a nossa holomemória. Então, veja bem, a holomemória é você acessar todas as experiências das suas vidas, de várias existências, experiências que você não tinha tantas informações, que vocês não tinham tantos recursos, que cometeram atos imaturos e que hoje, através do restringimento, a gente tem a oportunidade de não cometer. Eu não sei se ficou clara a questão, mas de repente nos slides seguintes essa questão fica mais clara, ok? Mais uma pergunta? Do Reginaldo. Milena, o passado trazido pela história é mutável de acordo com quem registra o mesmo? Então, à medida que o tempo passa, o passado será contado de forma diferente? Essa questão, Reginaldo, é uma questão de discussão historiográfica, né? É uma questão que ela está sendo colocada a todo momento na atividade dos historiadores, né? E eu te respondo que sim. Veja bem, hoje existem várias vertentes historiográficas, né? Existe uma vertente historiográfica marxista, onde vai dar uma explicação materialista da história. Existe uma explicação da escola de análise, que vai dar uma outra explicação da história. Existe a explicação positivista de Augusto Comte, que vai dar uma explicação diferente sobre aquele fato. Então, hoje, dentro da ciência e história, existem várias vertentes historiográficas e cada vertente historiográfica vai explicar um determinado fato de acordo com a sua metodologia, né? Não significa que aquele fato que veja bem, hoje algum fato ocorre. Vários jornais vão relatar aquele fato de maneira diferente. O MST, por exemplo, vou pegar uma questão bem polêmica, né? Nem devia ter, mas, por exemplo, o MST, você vai ver um jornal dizendo: um bando de baderneiros invadem terras do fulano de tal. O outro jornal vai falar: o movimento do sem terra que luta pela reforma agrária vai está reivindicando aquelas terras improdutivas. Então, veja bem, o fato é que um grupo invadiu determinadas terras. Agora, a linguagem que cada veículo midiático vai utilizar para narrar aquele fato vai ser diferente, né? O fato existiu? Claro que ele existiu. Fato é fato, ele existe. Mas as explicações desse fato é que vão ser diferentes, variando de corrente historiográfica, de ideologias, né? E aí varia infinito. Tem mais outra pergunta? Do Paulo, né? A pergunta do Paulo: as retrocognições que tive foram extrafísicas, ou seja, ocorreram durante uma projeção da consciência. Já foi feita uma estatística para saber o percentual de retrocognições que foram extrafísicas ou intrafísicas? Paulo, eu não sei te responder essa questão de estatística de retrocognição. Eu realmente não sei te dizer.
O William de Ribeirão Preto está perguntando: o estudo da para-história ajuda a superar traumas? O que mais podemos fazer para tal autossuperação? Sim, ajuda. E vai ter um slide seguinte que vai estar falando justamente isso. Quais são as necessidades que a para-história veio atender? E uma das necessidades que a para-história veio atender é superar traumas do passado. Certo? Então, avançando um pouco nos slides, a partir dessas reflexões que nós fizemos em relação ao passado, a gente vai avançar um pouco para esse aqui já foi, né? Então, aquele slide era um slide do Heródoto, que eu já expliquei para vocês, que é o pai da história, né? Se o Heródoto é o pai da história, né, quem é que estuda a história extrafísica? Vocês já pensaram nisso? Isso aqui entra fisicamente. Os historiadores, né, que são os profissionais que estudam a história, que procuram entender, que procuram explicar os acontecimentos históricos através da pesquisa e análise dos conhecimentos das atividades do passado. Quem seriam os para-historiadores? Essa é uma pergunta instigante. Será que existe para-historiadores? Mas o fato é que, intrafisicamente, os historiadores são os profissionais responsáveis por estudar os fatos intrafísicos, que é aquilo que acontece na nossa vida humana, e eles dão algumas explicações sobre esses fatos. Os historiadores, eles utilizam de fontes para estudar a história, certo? O que são fontes? As fontes históricas são todos os vestígios da atividade humana, né? Heranças materiais e imateriais deixadas pelos antepassados. Então, veja bem, a história, essa é uma citação do Lucien Febvre, que é um historiador francês, e ele diz o seguinte, que a história se faz com documentos escritos, quando existem. Mas ela pode e deve ser feita com toda a engenhosidade do historiador, com palavras e sinais. O que ele quer dizer com isso? Eu falei de vertentes historiográficas, certo? Existem algumas vertentes historiográficas, como o positivismo, que acha que a história ela só pode ser escrita a partir de documentos escritos. Então, a história, ela só pode ser escrita com documentos escritos. A verdade está nos documentos. E a partir do século XX, isso começa a ser questionado. Opa, como assim só documento? Documento é produzido por homens. E homens que têm determinados interesses, que podem também manipular, que podem escrever inverdades. Então, o documento, ele não é tão isento assim. O documento, ele pode ser forjado, pode ser inventado, certo? Então, a partir do século XX, a escola de análise começa a revolucionar as questões das fontes da história e começa a utilizar outras fontes de pesquisa histórica. Como, por exemplo, eu até citei fontes imateriais. O que são fontes imateriais? É a história oral. A história oral, ela nos possibilita resgatar coisas que não estão nos documentos, que não está no papel. Então, eu trouxe alguns exemplos de fontes que os historiadores utilizam para pesquisar a história. Né? Como, por exemplo, a arquitetura. A arquitetura não é um documento escrito, mas ela pode servir como uma fonte de pesquisa. Atas, cartografia, cinema, cultura material em geral, depoimentos, diários oficiais, diários pessoais, documentos, entrevistas, esculturas, iconografias, inquéritos, jornais, livros, mitos, moedas, obra de arte, paleografia, revistas. Então, todas essas fontes podem ser utilizadas pelo historiador para ele resgatar e estudar o passado. Então, veja como a história, ela está mais abrangente do que a história positivista, que considerava somente documentos escritos como uma fonte. E ainda considerava essa fonte uma verdade.
E aí, a partir do século XX, isso começa a ser questionado. Além de ampliar as possibilidades de fontes, os historiadores também passaram a questionar essas fontes, a pensar que essas fontes também podem ser forjadas pelos homens. Ok? Muito bem. E a parhistória? Vamos só responder à pergunta do Reginaldo. Reginaldo pergunta: seriam os evoluciólogos os parhistoriadores? Bingo, Reginaldo. Parabéns, é isso mesmo. Os parhistoriadores, eu considero os maiores historiadores. Né? E nós vamos compreender por quê. Vejam bem, a parhistória, ela está na sexta ordem lógica do quadro sinóptico da Conscienciologia. Né? E a parhistória é uma especialidade da Conscienciologia aplicada ao estudo da história multidimensional, levando em consideração as séries pessoais e os períodos intermissivos. Ok? Então, veja bem, a parhistória não é só o estudo da história extrafísica, não é isso. A parhistória é aquilo que vai além da história intrafísica. Então, ela é também a história intrafísica estudada multidimensionalmente, levando aspectos extrafísicos, né? Levando em consideração as comunex, as outras vidas, certo? Então, ela é mais abrangente. Então, quais são as necessidades que a parhistória veio a atender? Né? A primeira é a questão da ampliação da autoconscientização multidimensional. A partir do momento em que a gente começa a estudar a parhistória, começa a ampliar a nossa autoconscientização multidimensional. Né? Essa ideia do além do intrafísico, além dessa vida humana. Além desse contexto, existem outros contextos, existem outras vidas humanas. Como é que eu me defino enquanto consciência, que vai além da milena? Né? A outra necessidade que a parhistória veio atender é explicar a realidade e a para-realidade. Veja bem, o Homo Sapiens Reurbanizatus, o livro do professor Valdo Vieira, a metodologia que ele utiliza é justamente essa. O que ele faz? Ele observa intrafisicamente o que está acontecendo no mundo. Inclusive, ele tem milhares de cosmogramas dessa realidade intrafísica. E ele faz uma relação extrafísica para explicar o contexto intrafísico. Então, para explicar o aumento da criminalidade, o aumento da população, para explicar síndromes de ectopia afetiva, para explicar essas questões que estão no intrafísico, ele utiliza uma hipótese extrafísica das reurbanizações extrafísicas. Então, veja que isso é parhistória. Então, ele fez um estudo da parhistória para poder compreender o contexto atual. A outra necessidade que a parhistória veio atender é conhecer a origem da consciência. Isso é algo complexo, é algo até intangível para nosso nível evolutivo, mas é algo factível. A outra questão é explicar ações intrafísicas com base nos contextos extrafísicos. Ou seja, perguntas do tipo, por que vi mulher? Né? Às vezes existiu uma tratativa extrafísica. Às vezes houve uma intervenção extrafísica de amparadores no período extrafísico que tinha um contexto em que era necessário ver mulher. Um livro muito bom que explica essa questão é o livro do Cristo Espera por Ti. Eu recomendo, é um livro psicografado pelo professor Valdo Vieira, da Consex Balzac. Então, nós vamos chegar para a questão que o Reginaldo colocou. Né? O Reginaldo, ele foi assertivo na hora que ele fala que o parhistoriador é o profissional, né, que procura entender e explicar os acontecimentos parahistóricos através de pesquisas e análises multidimensionais. Então, o professor Valdo, ele até comenta que o orientador evolutivo sabe do nosso passado de cor. Então, veja bem, na nossa programação existencial, na hora em que a gente está programando
né, a nossa próxima vida, a gente está programando com a supervisão de um evoluciólogo. Por que da necessidade de ter a supervisão do evoluciólogo? Porque ele que conhece o nosso grupo evolutivo, ele que conhece os contextos históricos, até continentais, até em relação ao país em que a gente vai ressomar. Então é importante ter a orientação dele, porque é ele que tem a visão da nossa para-história. Né? Aonde é o lugar mais adequado para nós ressomarmos? Né? Qual é o grupo karma mais adequado? Então por isso que a gente fala que o evoluciólogo está mais próximo do historiador. Né? O historiador é que está mais próximo do evoluciólogo. Vamos responder uma pergunta. São duas perguntas. A Célia está perguntando: existe alguma história a ser feita? Existe alguma história a ser feita das comunidades extrafísicas? Por exemplo, como surgiram as comunidades onde se processam os cursos? Onde se processam os cursos intermissivos? Com certeza existe essa história a ser feita ou escrita. Né? A para-historiografia ainda é muito carente em relação às comunidades extrafísicas, a como os cursos intermissivos foram criados, quais são os mecanismos de atuação dos cursos intermissivos. Muito das informações que a gente tem são de pessoas que têm a lembrança dos cursos intermissivos, como, por exemplo, o Valdo Vieira, né, que ele relata o curso intermissivo, como era lá. Inclusive tem nos 700 experimentos, ele relata algumas disciplinas, por exemplo, que são realizadas nos cursos intermissivos, mas para escrever essa história é necessário ter a lembrança dos cursos intermissivos para poder relatar, né? Mas seria interessante se pudesse resgatar. O Willi está perguntando: Célia, talvez o seguinte trecho do livro Homo Sapiens Reurbanizados responda parcialmente sua dúvida. Segundo a extrafisicologia, o regime extrafísico de planeta irmão facultou a vinda extrafísica de serenões de outro planeta para eles, provavelmente há milênios. Tais transmigrações interplanetárias, a partir das especializações dos cursos intermissivos, segundo os parafatos terrestres, foram implantadas mais intensamente na Terra a partir de 1651. Então, essa informação que o Willi está nos trazendo é uma informação do professor Valdo Vieira através de rememorações e hipóteses que ele foi formulando a partir do conhecimento que ele teve. Né? Mas é necessário a gente estudar mais e até ter mais retrocognição para acessar essas informações, para a gente não ficar dependente de uma pessoa, para que a gente possa estar resgatando até como eram os nossos cursos intermissivos, como eles eram feitos, enfim. Mas dá para a gente utilizar como fonte, né, as pesquisas dessas pessoas que têm essa memória. Né? Se eu falei das fontes que os historiadores utilizam para pesquisar a história, quais seriam as parafontes para pesquisar a para-história? Né? Então a gente pode citar algumas aqui, com cenografias, né? Comunidades extrafísicas, cursos intermissivos, debates extrafísicos, evento extrafísico, formas holopensênicas, grafopensenes, holobiografia, holomemória, pangrafia, paracartografia, paracultura, parafato, paraentrevista, paralocal. Então, todas essas parafontes, elas podem ser utilizadas para a pesquisa da para-história. Se a gente pegar apenas um item, dá praticamente um livro. Por exemplo, estudar uma psicografia ou um turismo interplanetário, estudar uma psicoteca, só uma psicoteca dá um livro. Né? Então, são algumas fontes que a gente pode utilizar para a pesquisa da para-história. E, obviamente, que a gente vai ter que desenvolver o parapsiquismo para isso. Né? Técnicas de projeção consciente, técnica da retrocognição. Então, são alguns mecanismos que a gente tem para poder acessar essa para-história.
Agora a gente pode fazer a seguinte pergunta: por que estudar para a história? Um dos motivos da gente estudar para a história é elaborar programação existencial, certo? Extrafisicamente, quando nós estamos no período intermissivo, a gente tem a necessidade de estudar para a história para poder elaborar a nossa próxima vida, certo? A outra questão é agilizar a holobiografia pessoal. Na hora que a gente começa a ter contato com a nossa para-história pessoal, agiliza a nossa holobiografia. Nós queimamos algumas etapas, já fica mais claro o nosso passado. Eu estava lendo uma revista sobre os benefícios de você acessar vidas passadas. No caso, essa revista estava falando de terapia de vidas passadas. Como é que é o nome? Terapia de vidas passadas. E eles estavam falando dos benefícios. Por exemplo, a pessoa que tinha uma escamação no olho, tinha uma coisa física, uma doença física, uma escamação no olho, que inflamava o olho. E ela foi em vários médicos e não resolveu, tomou vários remédios e não resolveu o problema, e nem os profissionais da saúde sabiam dizer a causa daquela doença. E ela fez, então, a terapia de vidas passadas, e ela conseguiu acessar uma história dela, de outra vida, que explicava por que nessa existência ela tinha a manifestação daquela doença. Então veja, na hora que você consegue, que é a pergunta do início aqui da nossa palestra, sobre acessar a para-história ajuda a você resolver traumas atuais, ajuda sim, porque tem algumas coisas muito superficiais que ao acessá-las você consegue resolver. Claro que nem todos os nossos traumas vão ser resolvidos de forma instantânea, enfim, mas ajuda a nos compreender melhor como é que a gente funciona, né? Como é que é o nosso mecanismo de atuação. A outra questão é identificar os erros do passado e a oportunidade de reparar no presente e futuro. Fica muito mais fácil na hora que a gente acessa onde erramos, com quem erramos, em que contexto erramos. Identificamos isso, ok, agora eu vou reparar isso. Então fica mais fácil para a gente reparar aquilo que a gente fez no passado. A outra questão é acessar a paraprocedência. Então, na hora que você começa a se aplicar no estudo da para-história, começa a compreender o contexto atual, você começa a acessar também a para-história pessoal, fica mais fácil você acessar para a procedência, ou seja, a comunidade extrafísica que você veio. Você acessando para a procedência, você acessa o seu grupo evolutivo, né? E o objetivo de você estar aqui hoje. A outra questão é eliminar estigmas. Isso também é fundamental. A pessoa começa a acessar para a história dela, ela elimina os estigmas que às vezes ela mesma criou no passado. Às vezes é um autoestigma criado que ela tem a oportunidade de eliminar. Acessar as cláusulas pétreas da Proexis é um dos elementos. Quer dizer, se eu acesso a minha para-história, a comunidade extrafísica, a minha programação existencial, as cláusulas pétreas da minha Proexis, o que realmente eu venho fazer aqui, o que eu não posso deixar de fazer. Ultrapassar marcas evolutivas pessoais, que tem a ver com essa agilização da holobiografia pessoal, e oportunizar reconciliações, acertos grupocármicos, que isso é fundamental, é um dos objetivos de nós estarmos aqui, e segundo um dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, uma das cláusulas pétreas é essa, é você oportunizar reconciliações grupocármicas. Eu trouxe para vocês um slide, que é um estudo que o grupo da para-história está estudando, está pesquisando, que é sobre os grupos evolutivos da Conscienciologia. Então, é uma das aplicações da para-história.
é a gente pesquisar quais foram os grupos que nós já fizemos parte no passado. Então, através de algumas características atuais, pessoais, vocês podem identificar qual grupo vocês participaram no passado. Vocês vão ver nessa linha evolutiva grupos, os celtas, né, os druidas, os fenícios, o oráculo de Delfos, as pitonisas na Grécia Antiga, né, em Esparta, em Atenas, enfim. Se a gente puder, se a gente começar a estudar cada grupo desses, vocês vão ver que vão ter determinadas características. Trafares, especialidade que tem mais relação. Vocês vão ver que vão ter grupos que têm mais relação com a mental somática, como, por exemplo, na Grécia Antiga. Ora, quantos filósofos viviam naquele período, século V a.C., né, 500. Já vocês vão ver outros grupos que vão ter mais relação com o parapsiquismo. Outros grupos que vai ter mais relação com a comunicabilidade, ou com política, como os iluministas. Então, cada grupo desse tem uma característica. A partir dos nossos traços pessoais, a gente pode verificar em que grupo é mais provável que a gente tenha participado no passado. Então, você tem o traço mais característico da política, do parapsiquismo, do militarismo, da religião. Qual é o grupo que você participou do passado, que você tem mais relação do passado? Então, na hora em que você vai estar estudando os traços pessoais atuais, os meus trafórios, os meus trafares, as minhas habilidades, as minhas aptidões, o meu temperamento, na hora que eu for estudar isso, eu posso levantar hipóteses de grupos que eu participei no passado. Tá? Então, ver qual é a linha do passado dela e aplicar a técnica da saturação. Isso é uma das técnicas que o professor Valdo passa. Né? Para você verificar qual é a linha da sua proexis, estude o seu passado. Para você verificar qual é a sua proexis. Temos alguma pergunta? Tem duas perguntas, do Wagner e da Roberta. Tem duas perguntas. Wagner, o bom caminho para iniciar o estudo da parhistória seria, então, pela parhistória pessoal? Isso é fundamental. Por quê? Eu fiz um trabalho, por exemplo, com a minha parhistória. Eu comecei a estudar trafares, o grupo que eu estava inserido. Uma das questões fundamentais a gente estudar é o que a vida nos deu. Faça um levantamento de tudo que você recebeu da vida e quem foram as pessoas que te deram determinadas coisas. Por exemplo, faculdade, se foi pago por alguém, livros que você recebeu, oportunidades que foram oferecidas para você. Então, faça um levantamento de tudo que a vida te deu. Faça um levantamento dos seus traços pessoais. Trafares, habilidades, temperamentos, os grupos que você participou nessa vida. Né? Grupo da política, grupo da religião. Quais foram os grupos que você teve contato nessa vida? Então, é fundamental começar pela parhistória pessoal, atual. A partir desses elementos, desse estudo, a gente começa a compreender um pouco de quem eu sou. Então, por exemplo, esse meu levantamento me levou à política. Né? Tudo me levava ao grupo da política. Então, a partir daí, eu posso estudar grupos do passado que têm relação com esse traço. Então, é uma metodologia que você pode estar aplicando para estudar para a história. Né? Claro que você pode, de repente, encontrar uma outra metodologia melhor, mas a que eu utilizei foi essa. Agora a pergunta da Roberta. Além da retrocognição, existe alguma técnica ou exercício no qual podemos focar o acesso da nossa para-história pessoal? Então, eu acabei de colocar, né, para
o Wagner, né, que é essa questão da metodologia da para-história pessoal, né, de você começar a fazer um levantamento da história da sua vida atual. Certo? Tem mais uma pergunta? Lucília, você está... Paulo, as retrocognições que tive foram apenas de trechos de vidas anteriores. Isso é assim com a maioria? Ou a maioria lembra de vários trechos de uma mesma vida? Ficou claro? As retrocognições que tive foram apenas trechos de vidas anteriores. Isso é assim com a maioria? Ou a maioria lembra de vários trechos de uma mesma vida? Ah, entendi. Você teve lembranças de vários trechos de várias vidas. Eu não saberia te responder essa questão, Paulo. Se isso acontece com a maioria, é bom você pesquisar mais, enfim, ter mais experiências de recognições até para confirmar esses vários trechos que você disse que teve acesso. Né? Aqui eu deixo uma reflexão nesse slide, né? Que é o seguinte: o passado e o presente estão em constante interrelação. O passado, ele é revisitado, reinterpretado, ressignificado a todo momento, dependendo da maturidade e inteligência evolutiva das consciências. Então, eu deixo essa reflexão para a gente pensar um pouco nessa questão do passado e do presente, dessa interrelação constante. E até teve uma pergunta que disse se esse fato ele pode ser explicado de diferentes maneiras e se a história ela pode ser reescrita sempre. E eu falei que sim, né? Tantos fatos da vida pode ser explicado de várias formas, de diferentes maneiras, de diferentes contextos, como a nossa própria vida, a partir do momento em que a gente acessa uma determinada lembrança, ela pode ser acessada e reinterpretada a todo momento. Isso é importante fazer, por quê? Porque às vezes a gente passa por uma determinada experiência que ela é negativa. Gera mágoa, gera ressentimento. Então é importante revisitar esse passado e tentar ressignificar esse passado para evitar esse tipo de sentimento, esse tipo de mágoa, esses ressentimentos, tentar reinterpretar e dar uma outra explicação mais saudável, né, mais cosmoética para aquela ação. Agora, em relação à para-história, que a gente não comentou, mas que é bom comentar, sobre as patologias, né? Duas questões que é importante a gente comentar e que está no livro até do professor Wagner Alegretti, no livro Retrocognições, ele comenta isso. Quais seriam as questões patológicas de você acessar para a história? Uma em relação à automimese consciente, né? É você repetir o passado de forma deliberada, porque se sente atraído pelo holopensene antigo. É o famoso anacronismo, né? Ou seja, está fora do tempo correspondente. São aquelas pessoas que se lembram que foram rainhas e querem retornar àquela vida de rainha. Né? São aquelas pessoas que lembram que viveram em castelo e querem refazer o castelo, né? Para reviver aquele período. Então isso é uma das consequências negativas de você acessar o passado. São as automimeses dispensáveis, nocivas, que não vai fazer bem para essa atual existência. E a outra questão que é bom cuidar é a atração dos assediadores. Ou seja, as evocações elas podem atrair assediadores do passado. Isso eu já tinha comentado no início dessa apresentação. O Wagner diz o seguinte, que é bom a gente ter o restringimento, porque a gente vem num outro corpo, com outro holochakra, ou seja, com novas energias, num outro contexto, justamente para os assediadores não nos encontrar. É como se fosse uma identidade, uma nova identidade que os amparadores nos possibilitam, para que a gente não acesse o nosso passado, que não é tão saudável. Né? Então essas evocações elas podem atrair esses assediadores. A tua identidade ela pode ser descoberta,
Né? Isso é uma das questões da necessidade de ter alguns pré-requisitos para acessar o passado. Né? Que pré-requisitos seriam esses? A maturidade, né? Ela é fundamental para se acessar para a história. Então, por isso a questão do veterano, né? Quando a pessoa ela é madura para lidar com as informações. A outra é a compreensão cosmoética. Na hora que você vai acessar para a história, você pode acessar que aquele seu colega de trabalho que você gostava dele puxou o tapete numa outra vida. Como é que você vai olhar para esse seu colega? Né? Então a gente tem que ter compreensão cosmoética do nível evolutivo, do contexto que era diferente. A outra questão, um outro pré-requisito que a gente recomenda é o domínio energético. Para quê? Para na hora de você estar estudando o passado, você evitar essas evocações negativas. Né? Fazer uma boa asepsia energética na hora que você está estudando temas que não são tão saudáveis assim. A gente sabe que na história tem muitos temas mais belicistas, temas mais nosográficos, e que é importante a gente manter uma asepsia energética. Outra questão é o equilíbrio emocional, né? Justamente para acessar e reconhecer consciências que a gente viveu no passado, que a gente teve ligações, pode ter sido ligações amorosas ou uma desavença, e que nessa vida a gente tem contato com essas pessoas, tem que ter um equilíbrio emocional para lidar com essas informações. Equilíbrio psicológico, né? Discernimento e a questão do parapsiquismo, que é lógico que a conscienciologia, para ser estudada, ela necessita de algum nível do parapsiquismo. Significa que para estudar para a história a gente tem que ser parapsíquicos? Não. Mas que a gente vai ter que desenvolver esse atributo para pesquisar para a história, e isso é óbvio. Né? Temos aqui uma pergunta, duas perguntas. Irismar, como identifico a minha cláusula pétrea, aquilo que não posso deixar de fazer aqui? Eu recomendo, Irismar, você ler o verbete cláusula pétrea. Provavelmente ele está disponível no site da Tertúlia, www.tertuliaconscienciologia.org. Acesse esse verbete que vai te dar algumas indicações das cláusulas pétreas da Proexis. E a pergunta do Reginaldo: existem relações entre a ressignificação do passado e a autocura? Com certeza. Né? Um livro importante que eu recomendo também é o livro da professora Malu Balona, A Autocura através das reconciliações. Essas reconciliações muitas vezes vai ter relação com a nossa para-história, né? Vai ter relação com fatos que aconteceram em outras existências. Certo? E para terminar a nossa palestra, né, que nós já estamos com um tempo bastante prolongado em função do nosso atraso, eu deixo aqui uma reflexão do professor Valdo Vieira, que ele diz o seguinte: a raiz da estrutura do mega conhecimento do passado aponta no presente a meta próxima da estrutura do mega conhecimento a ser conquistado no futuro imediato. É uma frase complexa, né, que eu vou deixar aqui para a gente poder pensar um pouco dessa importância de resgatar o passado para a gente compreender melhor o nosso presente e poder até construir uma relação mais evolutiva no futuro. Eu agradeço a participação de vocês e até mais. Vou passar para o Rodolfo para as informações aqui da Apex.